Olá pessoal, estou aqui para resolver com vocês uma questão de raciocínio lógico da Consulplan. Bom, a questão é essa, nós vamos estar resolvendo. Antes de resolver essa questão, eu queria lembrar a vocês o seguinte: é importante para nós que você se inscreva no canal e acione o botão de notificações. Aí você vai ficar sabendo o que está sendo postado no canal. Então, é uma dica bem interessante. E outra coisa, é muito importante para nós você marcar o que você achou do vídeo. Então, se você gostar, marque o joinha, é importante para nós. Faz um comentário, queremos saber o que você está pensando sobre os nossos vídeos. Antes da gente começar a assistir esse vídeo, tá? Eu gostaria de lembrar a vocês do Mentor Concursos, tá? Mentor Concursos, nós temos uma grande quantidade de conteúdo que você pode acessar em nosso site. Antes de assistir a solução, que tal você tentar fazer esse problema? Pega uma folha de papel e tente dar um pause no vídeo e tente resolver. Depois que você tentar, aí você volta no vídeo, aciona o play e vê a nossa solução. Que tal? Vamos lá ver como é que resolve essa questão? Em uma banda, todos os guitarristas são bateristas. Alguns vocalistas são guitarristas. Bom, eu grifei ali duas palavras importantes: todos e alguns. Gente, cuidado, essas palavras são chaves, essas palavras dão muita informação. Às vezes a pessoa passa batido por isso aí, mas é uma diferença muito grande entre todos e alguns. Então vamos resolver essa questão. Então vamos primeiro analisar ali, ó. Em uma banda, todos os guitarristas são bateristas. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o conjunto dos bateristas. E como ele está falando que todos os guitarristas são bateristas, tá? Eu vou colocar o conjunto dos guitarristas dentro do conjunto dos bateristas. Olha só. Então o conjunto dos guitarristas está inserido dentro do conjunto dos bateristas. Para vocês entenderem, imagine o seguinte: você tem o Brasil e você tem o estado de Minas Gerais. Você pode falar o seguinte: todo mundo que nascer em Minas Gerais, nasceu no Brasil. Correto. Tem jeito de alguém nascer em Minas Gerais e não ter nascido no Brasil? Não, sem chance. Porque Minas Gerais está inserido dentro do Brasil. E o contrário? E se eu falar, todos que nasceram no Brasil, nasceram em Minas Gerais? Falso. Falso, não. Mas eu posso dizer o seguinte: alguns que nasceram no Brasil, nasceram em Minas Gerais. Aí, ok. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: Minas Gerais está inserido dentro do Brasil. Todo mundo que nascer em Minas Gerais terá nascido no Brasil. Mas nem todo mundo que nasceu no Brasil, nasceu em Minas Gerais. Somente alguns. Aqui, todos os guitarristas são bateristas, porque os guitarristas estão inseridos dentro da categoria bateristas. Então, todos os guitarristas são bateristas. Essa é a informação que foi dada ali, naquela primeira linha. Então, quem está aqui nesse conjunto, quem está dentro do amarelo ali, é o quê? São os guitarristas, que também são o quê? Bateristas. Tá claro isso aí? Então, aquele amarelo é o conjunto de guitarristas, e como nós sabemos que todo guitarrista é baterista, então eles são guitarristas e bateristas. Então todas as pessoas que estão ali naquele conjunto amarelo são guitarristas e bateristas. Você tem certeza disso aí? Sim, isso está escrito lá, ó. Todos os guitarristas são bateristas. Isso não é algo, isso é algo que está escrito, é uma informação que você tem certeza dela. Bom, então quem está ali no amarelo são os guitarristas e bateristas. Quem está ali é os dois. E quem está fora ali do amarelo? Quem está no lilás ali? São apenas bateristas, tá? São apenas bateristas, ok? Então quem está no amarelo é guitarrista e baterista, e quem está fora ali é baterista apenas. Você tem certeza que é só baterista? Não. Por que eu não tenho certeza? Por que eu coloquei talvez? Está fora, é só baterista. O problema é o seguinte: tem algo no texto dizendo que existem bateristas que não são guitarristas? Tem essa informação no texto? Não tem. O texto está dizendo o seguinte: todos os guitarristas são bateristas. Mas ele não está falando que tem bateristas que não são guitarristas. Então, pode haver, pode, mas eu não tenho certeza se há.
é uma informação que está além do texto. Veja bem, por isso que eu coloquei ali, ó. Quem está do lado de fora são bateristas apenas. Mas eu tenho certeza que tem pelo menos um baterista, uma pessoa que é só baterista? Eu não tenho. Pode haver? Pode, mas eu não tenho certeza disso. Tá? Por isso é que eu coloquei ali o talvez. Agora, o guitarristas e bateristas, eu tenho certeza, porque ele falou, todos os guitarristas são bateristas. Então ele afirmou que tem baterista, que tem guitarrista, perdão. Tá? Então ele afirmou que tem guitarrista. Então, todos os guitarristas são bateristas. Mas ele não afirmou que tem gente que é só baterista, que não é guitarrista. Essa é a diferença. Por isso que eu botei um talvez ali. Agora, olha só, alguns vocalistas são guitarristas. Bom, então eu vou ter um conjunto de vocalistas e alguns deles serão guitarristas. Então vamos fazer lá o conjunto. Olha lá, conjunto dos vocalistas. E alguns desses vocalistas são guitarristas. Bom, onde é que está o conjunto dos vocalistas que são guitarristas? Olha só. Aí, tá mais. Então ali, veja bem, ali é uma superposição. Então ali é o conjunto, a superposição de vocalista com guitarrista. Não é o que está falando lá? Alguns vocalistas são guitarristas. Olha a superposição ali. Então é ali que é a superposição. Então ali, aquele pontilhado vermelho ali, olha, o que são as pessoas ali? São vocalistas. E esses vocalistas, está falando que alguns vocalistas são guitarristas. Ok, alguns vocalistas são guitarristas. Ué, mas você colocou que são bateristas também. Sim, porque eu havia dito o seguinte, que todo guitarrista é baterista. Então, se todo guitarrista é baterista, e alguns vocalistas são guitarristas, esses que são guitarristas são também o quê? Bateristas. Isso é uma... Então, eu posso dizer que aquele conjunto ali é o conjunto de vocalistas, guitarristas e bateristas. Eu tenho certeza disso? Tenho certeza disso. Porque ele está falando que alguns vocalistas são guitarristas. Então, alguns, gente, tem pelo menos um vocalista que é guitarrista. Pelo menos um. E está falando aí em cima que todo guitarrista é baterista. Então, eu tenho pelo menos um vocalista que é guitarrista e que é baterista. Pelo menos um eu tenho. Então, é certeza. E esse conjunto ali? Esse conjunto ali é o conjunto de vocalistas. Mas ele está dentro de guitarrista? Não, mas ele está dentro de baterista. Então seriam o conjunto de vocalistas e bateristas. Então quem tiver naquele conjunto ali, ele é vocalista e ele é baterista. Bom, então esse é o conjunto de vocalistas e bateristas. Existe vocalistas e bateristas? Bom, pelo gráfico aí pode existir. Mas tem algo no texto que me diz que existem vocalistas que são apenas bateristas? Tem algo aí? Não. Tá. O que tem é, alguns vocalistas são guitarristas. Ok. Isso existe, é o de cima. Né? É o de cima. Mas aqui não tem nada falando que tem vocalista que é baterista. Não tem nada no texto. Então é uma suposição. Pode existir isso? Pode. Tem certeza que existe pelo menos um? Não. Então eu vou botar um talvez ali. E o que está nesse conjunto aqui, ó? Esse conjunto são vocalistas. E esses vocalistas são bateristas? Não. Esses vocalistas são guitarristas? Não. Eles são o quê? Vocalistas apenas. Então aqui é o conjunto de vocalistas apenas, que está nesse pontilhado aí. Aí eu pergunto, eu tenho certeza que existe pelo menos um vocalista que seja só vocalista? Existe alguém que seja só vocalista? O texto fala isso? Olha lá. Eu vi ali pelo gráfico aqui, pelo diagrama aqui, aquele conjunto ali é o conjunto de vocalistas apenas. Mas eu tenho certeza que tem pelo menos um vocalista apenas? Tem alguma coisa no texto lá? O que tem é, alguns vocalistas são guitarristas. Tem algo dizendo, existem vocalistas que são apenas vocalistas? Não. Existem vocalistas que não são guitarristas nem bateristas? Tem isso escrito? Não. Então, isso aí é uma possibilidade. Tá? É um talvez. Bom, então vamos lá. Vejamos, esse é o mesmo diagrama, né? Vamos lá. Então podemos afirmar que todos os vocalistas são bateristas? Gente,
Todos os vocalistas são bateristas? Não posso afirmar. Pode ter vocalista que seja baterista, pode ter vocalista que é guitarrista e baterista, pode ter vocalista apenas. Então, está falso. Todos os bateristas são vocalistas? Vejamos, todos os bateristas são vocalistas. Posso afirmar isso? Todos os bateristas são vocalistas? Também não, eu posso ter vocalista apenas. Alguns vocalistas não são bateristas. O que vocês acham? Eu tenho vocalista que não é baterista? Aí eu falo, eu tenho ali, vocalistas apenas. Então eu tenho vocalistas apenas. Então tá certo isso aí? Tá falso. Mas por que tá falso? Eu não posso ter vocalista apenas? Gente, é possível ter vocalistas apenas, tá? É possível, mas eu não tenho certeza, é talvez. Tá? Então, ali ele está afirmando, alguns vocalistas não são bateristas. Então, pelo menos um vocalista não é baterista. Eu sei que existe a possibilidade, mas eu não tenho certeza dela. Então, eu não posso afirmar isso aí, por isso que está errado. Todos os vocalistas que não são guitarristas são bateristas. Todos os vocalistas que não são guitarristas são bateristas. Isso implicaria que não tivesse ninguém que fosse vocalista apenas, né? Se eu não tivesse aquele grupo de vocalistas apenas, eu podia dizer que todos os vocalistas que não são guitarristas são bateristas. Porém, pode existir a possibilidade de ter uma pessoa que seja apenas vocalista. Então isso está errado também. Falso. E por fim, alguns guitarristas são vocalistas. Bom, posso ter guitarristas que são vocalistas? Posso, tenho. Aliás, posso não, tenho, porque eu tinha lá em cima, né, a afirmação, né? Então eu tenho lá vocalista, eu tenho um grupo de pessoas que são vocalistas, guitarristas e bateristas, eu tenho certeza disso. Então, alguns guitarristas são vocalistas. Isso é verdadeiro. Então a resposta, tá, é a letra